Será que as dicas dos livros de autoajuda realmente funcionam? Já tem uns meses que eu comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal, o famoso livro de autoajuda, e alguns foram bons, outros foram uma bomba, mas eu acabei pegando algumas dicas aí de vários livros e aplicando por um tempo na minha vida e algumas realmente funcionaram. Por isso hoje eu vou contar pra vocês algumas dicas que realmente funcionam e também que eu vou começar a aplicar na minha vida. Então todas essas dicas que eu falar pra vocês, eu vou começar a aplicar na minha rotina e vou trazendo atualizações aí pra vocês também em outros vídeos do que tá dando certo e o que não tá dando certo, tá? Eu vou deixar na descrição todos os livros que eu li, que eu acho que vale a pena, que foram bons, pra caso vocês se interessarem, quiserem ler também, porque além dessas dicas que eu vou trazer, também tem outras informações interessantes. A primeira dica que eu acho que é uma das mais importantes pra gente conseguir seguir uma rotina, além de, obviamente, ter uma rotina, é o rastreamento de hábito, que nada mais é do que você sempre marcar o hábito quando você tá fazendo ele. Então você pode usar uma lista de tarefas, você pode usar aplicativos, sempre que você cumprir uma tarefa, você marca ela como concluída. Eu, particularmente, estou usando um aplicativo que se chama Habit. Nesse aplicativo, toda vez que você cumpre uma atividade, você meio que rega uma plantinha e a cada 3 dias seguidos que você cumpre essa atividade, essa plantinha cresce. E quando você não cumpre, se um dia só você não cumpre, a plantinha morre. Ainda tem essa estratégia do rolê da gamificação, porque, gente, a gente não quer deixar, eu não quero deixar minha plantinha morrer. Tem dias que eu tô com preguiça de fazer alguma coisa, mas eu penso, não, eu vou fazer, porque senão minha planta vai morrer. Eu não quero que ela morra, entendeu? Então, a gente já junta aqui o rastreamento de hábitos com a gamificação. Eu acho que é uma dica que vale super a pena. Eu já tô super animada pra ver minhas plantinhas crescendo, quero que elas continuem crescendo e florescendo. Outro aplicativo também que eu uso pra rastreamento de hábitos é o Scooby, porque um dos hábitos que eu tô retomando é a leitura. Então, eu tô me propondo a ler todos os dias. Então, todos os dias eu tenho que ler pelo menos um pouquinho e eu vou lá e marco no Scooby. Outra coisa bem interessante, que eu já até falei em outro vídeo, é a estrutura de criar um novo hábito. Tanto pode ser para criar um novo hábito, como para resgatar um hábito antigo que você já tinha e quer incorporar de novo na sua vida. Que é aquela estrutura do gatilho, rotina e recompensa. Então, você tem que ter um gatilho que vai fazer o cérebro entender que começou aquela atividade, a rotina, que é a atividade, a tarefa ou o hábito, e a recompensa, porque o seu cérebro ele tem que receber uma recompensa para ele entender que aquilo é uma coisa boa e querer fazer de novo. Por exemplo, na academia, a gente tem que ter um gatilho, no meu caso é me arrumar para ir para academia. A rotina, que é fazer o treino de musculação, e a recompensa, que é postar uma foto no Gymheads. Aliás, o Gymheads também é um aplicativo que eu uso para rastreamento de hábitos, porque todo dia você tem que atualizar e postar uma fotinha, e depois você fica com o Gymheads todo bonitinho ali marcando os dias que você foi treinar. Então é muito interessante usar essas ferramentas para rastrear o hábito. O hábito da musculação não é simplesmente ir lá e fazer o treino de musculação. O hábito é toda essa estrutura. A tarefa é toda a estrutura, desde me arrumar até postar a foto. Ela começa com o gatilho e ela termina na recompensa. Você pode fazer isso para qualquer outra coisa, por exemplo, para estudar. O seu gatilho para estudar pode ser acender uma vela, pode ser tomar um café. A rotina, o estudo, e a recompensa, sei lá, você pode comer alguma coisa gostosa, você pode tomar um sorvete, você pode, sei lá, comer um chocolate, alguma coisa que vai ser a sua recompensa, entendeu? Então, isso aí é você que tem que saber o que você vai, como que você vai estruturar isso de uma forma que funcione bem pra você. Uma coisa que eu tô pensando em fazer nesse quesito do estudo, tô tentando organizar os horários pra poder estudar. O que eu tô pensando em fazer? Lives de estudo. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acompanham lives de estudo? Eu também tô pensando em fazer lives de leitura, com esses intervalos, né? Um tempo lendo e um tempo conversando sobre o livro. Se vocês quiserem também, deixem aqui. A gente pode até combinar livros iguais pra gente ir lendo e comentando juntos, né? Vamos discutir nessa ideia aí, o que vocês acham. Outra coisa muito importante, outra dica que realmente funcionou muito, é o empilhamento de hábitos. Que é você pegar um hábito que você já tem e juntar com um hábito que você não tem. Essa eu testei e deu muito certo. Eu tinha parado um tempo atrás, estava meio inconsistente, mas agora eu tô voltando, que é unir o hábito da leitura com o hábito do cardio, porque eu não fazia cardio.
a minha capacidade cardiorrespiratória era a mesma de um senhor idoso fumante. Eu era muito sedentária até pouco tempo atrás. Eu não fazia nenhum exercício físico. Aí quando eu comecei a fazer musculação, eu fazia ali a musculação, mas não fazia cardio de forma alguma. Então eu resolvi dar um jeito nisso. Eu comecei a ler durante o cardio. Já falei várias vezes, né, no livro sobre o Kindle também, já mostrei que o meu Kindle, coitado, tá todo judiado, xoxo e capenga, porque eu levo ele pra academia, ele não tem capinha. Inclusive, vai lá ver, porque tá bem legal. Inclusive, eu vou fazer outro vídeo com dicas de personalização do Kindle. Mas voltando aqui pro hábito do cardio, eu queria muito melhorar essa parte do cardio. Eu tentava fazer, mas eu achava muito chato. Eu não conseguia fazer 5 minutos. 5 minutos pra mim já era tempo demais da conta. Então eu resolvi implementar o hábito da leitura junto com o cardio. E comecei a levar o meu Kindle pra poder ler durante o cardio. Eu tentei já assistir vídeos, séries, mas assim, não deu certo. E quando eu tentei a leitura, foi o que realmente deu certo. Então, todas essas dicas, gente, vocês têm que pensar aquilo que vai dar certo para a vida de vocês. Pega a estrutura e adapta para a vida de vocês. E eu ainda dei um passo além, porque eu não só implementei o hábito do cardio, mas o hábito de ler livros de não ficção. Porque até então, eu só lia livro de ficção, mais especificamente livros de distopia e fantasia, né? Porque eu fui adolescente na época dos Jogos Vorazes, do Divergente, e fiquei viciada nesse tipo de livro. E livros de autoajuda, né, que são hoje chamados de desenvolvimento pessoal, eu não lia, principalmente porque eu achava que a maioria era um saco, era só papo furado de coach. Então eu resolvi começar a ler alguns livros de autoajuda, procurar alguns que tivessem mais embasamento e tudo mais, e coloquei pra ler no cardio. No começo era muito difícil. Só que com o passar do tempo foi ficando mais fácil. Tanto a leitura ficou mais fluida, quanto o cardio também ficou mais tranquilo. Fez uma grande diferença na minha vida, porque todos esses livros aqui que eu tô falando pra vocês, eu li durante o cardio. Todas essas dicas aqui, eu li durante o cardio. Essas e outras que eu não vou entrar no mérito aqui, gente, mas esses livros que eu vou deixar aqui são livros que realmente ajudaram, realmente livros que contribuíram, porque eu li alguns que, assim, só papo furado, só conversinha fiada. Mas esses aqui que eu tô trazendo, essas dicas, elas realmente funcionam. Eu apliquei, testei e funcionou. Uma coisa muito interessante também de um desses livros que eu li, se não me engano foi no Essencialismo, é que você tem que ter um foco e seguir naquele foco. Nesse livro especificamente, no Essencialismo, ele fala que você tem que ter uma clareza do que você quer e não se distrair por outras coisas. Ele até dá um exemplo de um cara que ele tá querendo um emprego específico, e aí, se não me engano, é o próprio autor. Ele tá com um foco de um emprego, e aí, quando ele tá nesse foco, ele aparece várias outras oportunidades que até parecem melhores. Mas ele não vai. Ele segue naquele ali que ele quer o objetivo, porque ele quer aquilo, então ele não vai se distrair. E isso é difícil da gente fazer. Muito difícil, porque fica aquele medo que a gente fica pensando, meu Deus, mas será? Será que não é essa oportunidade? Será que não é isso aqui? E nesse livro fala pra você manter a confiança e ficar atento às oportunidades daquilo que você quer. Porque às vezes tem muitas oportunidades disponíveis aí, mas a gente não vê porque a gente fica com medo. Porque obviamente, né, gente, a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, fazer as coisas, né? Então a gente fica com medo de seguir em algo, de ter um foco em algo e aquilo não ter um resultado. E esse livro fala pra gente ter essa confiança e ficar atento às oportunidades, porque às vezes quando a gente tá com medo, a gente não percebe outras oportunidades que estão à nossa volta. Então, manter o foco naquilo que você quer, ter clareza daquilo que você quer e fazer o melhor possível por aquilo que você quer, ficar atento aos sinais, às oportunidades, porque aí, no final, vai dar certo. Que a gente tem que confiar que vai dar certo. Por fim, uma das dicas mais importantes de todos esses livros que eu li é que você precisa ter um foco em você também. Não fica remoendo o passado, não fica revivendo mágoas antigas, não fica preso naquilo que já foi, porque o que já foi, já era. O que podia ser não existe. Mas e se? E se? O se não existe. O que poderia ter sido não existe. Então por que você vai sofrer por aquilo que não foi? Foca naquilo que pode ser, no que você é, no que você quer se tornar. A pessoa que você vai se tornar no futuro, ela é o reflexo daquilo que você está fazendo hoje.
Então, se você quer ser uma pessoa saudável, você tem que ter hábitos saudáveis. Se você quer ser uma pessoa fluente em 4 ou 5 idiomas diferentes, você quer ser poliglota. Ah, mas eu só falo português, eu queria tanto falar 5 idiomas diferentes, eu queria tanto falar japonês. Então, se matricula num curso de japonês, entra no YouTube e assiste a aula de japonês online. Tem um monte de coisa. Gente, já aprendi tanta coisa no YouTube que tem aula de graça. Hoje em dia realmente tá meio difícil, porque todo mundo tá nessa onda de fazer curso, de como vender curso, e não tem muita gente ensinando coisa de graça. Mas se você procurar, você ainda acha. Eu já aprendi várias coisas no YouTube. Inclusive, tem um canal que, se não me engano, chama Cultive, que tem vários cursos de idiomas online. Eu já fiz o curso deles de espanhol e inglês e é muito bom. Então, tá vendo? Comece a dar os primeiros passos para se tornar aquela pessoa que você quer. Se você não pode fazer uma coisa muito grandiosa, comece com pequenos passos. Mas sempre tenha em mente que aquilo que você tá fazendo hoje é o que vai levar você a ser a pessoa que você quer ser no futuro. Para finalizar, a última dica que eu queria deixar para vocês é: não tenha medo de ser quem você é, de conversar com você mesmo, de entender quem você é, de entrar em contato com seus sentimentos e pensamentos. Porque às vezes a gente tem medo de pensar sobre algo, de revirar alguns traumas, de pensar sobre algumas coisas. Mas não tenha medo de ser quem você é, de se expressar. De novo, não tem como eu fazer tudo o que eu quero. Começa com pequenas coisas, porque você vai evoluindo. Aos poucos você vai conseguir evoluir e melhorar e construir a estrutura necessária para você se tornar a pessoa que você realmente quer ser. É difícil? Com certeza. Para algumas pessoas ainda é mais difícil ainda do que outras. Mas se a gente não tentar, se a gente não fizer nada, então nada vai acontecer. Se a gente simplesmente sentar e reclamar, nada vai acontecer. Não tô falando que não é pra reclamar, não. Você pode reclamar se você quiser, você pode ficar chateado, com raiva. Você tem esse direito. Mas reclame, fique com raiva, esbraveje por aí, mas faça alguma coisa. Você precisa fazer qualquer coisa. Faça todo dia alguma coisa. 1% melhor a cada dia. Uma coisinha a mais a cada dia. Esses livros mais rasos, esses livros assim, imediatistas, eles vêm com esse papo furado de que é rapidinho, é só você tentar e fazer. Se não deu certo é porque você não tentou. Mas não é assim. Não existe solução fácil para um problema que é complexo. Se o seu problema é complexo, a solução ela vai ser complexa. Se o que você quer é algo grandioso, vai levar tempo para você chegar lá, porque você tem que construir as bases, você tem que ir construindo as coisas aos poucos, porque tudo que vem fácil, vai fácil. Essas são as minhas dicas de hoje. Como eu disse, eu vou deixar na descrição os livros que eu li nesses meses aí, os que eu realmente acho que vale a pena ler. Alguns são mais complexos do que outros, mas enfim. Deixe para mim nos comentários se vocês já leram algum livro nesse sentido, porque eu tô procurando o próximo para ler, ainda não escolhi o próximo livro que eu vou ler nessa área. Então deixem sugestões nos comentários. Digam também se vocês querem as lives de estudo e de leitura, o que vocês acham sobre isso. Estou pensando sobre essa ideia, estou matutando aqui sobre isso. Deixa aqui a opinião de vocês. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar mais dicas de leituras, conversas fiadas da vida. Ative o sininho para receber notificação quando eu postar um vídeo novo. Me siga no Instagram, no TikTok. E é isso, gente. Um beijo.